Salve, salve, galerinha! Chegando para mais um vídeo aqui no canal para você já acordar sabendo de todas as notícias. E se você perdeu alguma coisa, eu vou te avisar aqui. E olha, tem camisa 10 chegando e tem nome especulado, tá? Nome que o Fortaleza vem conversando há algum tempo e saiu esse nome divulgado pelo pessoal da mídia tradicional. Eu vou trazer aqui para você já saber o que está acontecendo e também possível investimento com essa nova SAF. Vamos entender daqui a pouco essa historinha. Já peço o seu like aqui embaixo para você ajudar no engajamento do canal, para a gente crescer junto. Se tu não é inscrito ainda, cuida, arrocha para ajudar a gente a bater os 12 mil inscritos, tá? Simbora, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Bom, gente, vamos lá, né? Esse vídeo nem vai ser muito longo, creio eu, então vai ser bem objetivo. Fica por aqui que eu já vou te avisar. Não esquece do like, tá? O like ajuda demais. Ó, na noite dessa terça-feira saiu uma notícia sobre uma possível captação aí de 45 milhões de reais com a SAF do Fortaleza. É válido lembrar que a gente não vai vender nenhum percentual a ninguém nesse momento, até porque o Fortaleza colocaria para votação, né? Esse tipo de operação só se faz se os sócios votarem sim e não tem nenhum investidor, pelo menos que a gente saiba, procurando Fortaleza para qualquer tipo de compra, né? Mas ser SAF possibilita o clube a estar atuante no mercado financeiro, podendo aí ter um poder de investimento maior, né? E aí essa matéria aqui do Diário do Nordeste explica direitinho como que funcionaria, né? Vamos lá, vamos ler rapidamente aqui, ó. SAF do Fortaleza está prestes a entrar em funcionamento e apesar de ainda não ter um investidor, o Tricolor pretende utilizar a sociedade anônima para captar recursos no mercado. Na previsão orçamentária para 2024, aprovada pelo Conselho Deliberativo do clube, em 27 de dezembro, consta a necessidade de captação de 45 milhões. O montante deve complementar o orçamento de 258 milhões, chegando a uma receita geral na casa dos 303 milhões, o que garantiria um superávit de aproximadamente 795 mil ao fim da temporada, já que a previsão de despesas gerais supera os 302 milhões. O documento diz que a captação deve ocorrer via empréstimos, mútuos ou quaisquer outros modelos aplicáveis, desde que não sejam desvantajosos financeiramente. É importante a gente lembrar, né, que nesse momento desse projeto do Fortaleza, eu acho que chega uma hora que você, obviamente, tendo responsabilidade financeira, e eu acho que a gente confia no clube para isso, né? A diretoria do Fortaleza não deixou na mão financeiramente falando em nenhum momento, mas já se começa a confiar um pouco mais no resultado esportivo para você poder fazer investimentos um pouco mais arriscados, um pouco mais ambiciosos, e eu acho que a criação da SAF, ela gira muito em torno disso, né? Geraldo Luciano acabou renunciando o cargo de presidente do conselho da SAF, né? Foi um cara essencial para que ela fosse criada, ele liderou esse processo desde o início, mas o Fortaleza leva essa questão da SAF com muita seriedade, certamente. Lá está tudo em boas mãos, né? Eu confesso a vocês que, apesar de não entender muito dessa situação, eu ainda estou aprendendo muito sobre isso, tá? Até para poder trazer notícias aqui para vocês, mas eu acho que essa galera tem o nosso voto de confiança, né? Pelo que fazem, pelo que podem fazer, pelo que a gente quer que eles façam, né? Futebol precisa muito de dinheiro. A gente vê, por exemplo, esse valor de 300 milhões, o Bahia vai investir só em jogadores, né? E realmente é algo muito fora da nossa realidade, mas o Fortaleza vai se virando com o que tem para buscar se tornar cada vez mais competitivo no mercado. Mas vamos falar do camisa 10? Simbora mudar a pauta rapidinho para a gente falar do novo jogador que pode estar pintando no PC. Galera, é o seguinte, Luquinhas, tá? Luquinhas é o nome do possível camisa 10 que pode estar chegando ao PC, tá? O Afonso Ribeiro postou essa notícia às 4, quase 5 horas da tarde. Eu estava no finalzinho da minha live, ainda deu para eu repercutir um pouco dessa notícia. A gente ficou um pouco sem entender porque a gente não conhece o Luquinhas, né? A gente não sabe, não faz a menor ideia de quem é Luquinhas, mas o Afonso Ribeiro, enfim, né? É um cara de muita credibilidade, trouxe essa notícia. E aí, na matéria aqui, fala um pouco sobre ele, né? Dizendo que ele é meio campista, também pode jogar como atacante pelos lados, nunca jogou no Brasil, né, profissionalmente. Aos 17 anos, nas categorias de base do Ceilandense, ele foi para o Vila Franquense,
calma, que é um trava-língua aqui, de Portugal. Ainda atuou por Benfica B, Desportivo Alves, no país lusitano, tá? Teve uma entrevista que ele deu há 1 ano atrás, tá? E eu vou colocar esse trechinho para a gente ouvir, porque não foi a primeira vez que o Fortaleza sondou a situação do Luquinhas. Simbora ouvir o que ele tem a dizer. Lá o bicho pega. Eu não sei se vocês ficaram sabendo de uma situação que aconteceu comigo com os torcedores. Eu acho que isso foi até a chave para mim ser negociado, né? Que os torcedores entrou no ônibus e acabou me agredindo. Então, isso tem como eu ter rescisão e tudo, mas eu conversei com o presidente. O Leg foi o que abriu a porta para mim, foi o que me abraçou. Então, eu não podia sair rescindindo o contrato. Eu não queria sair assim. Eu tive 3 anos incríveis lá, fui campeão 2 vezes, os torcedores gostavam de mim, eu gostava dos torcedores, mas infelizmente aconteceu isso. Então, eu vi que era hora de eu sair, e foi quando apareceu o New York. Antes disso, tinha aparecido o Fortaleza. Eu tenho um sonho de jogar o Brasileirão desde pequeno, mas a minha esposa tinha um sonho de morar nos Estados Unidos. Então, eu falei, não, vou realizar primeiro o sonho dela, e depois eu realizo o meu. Bom, ele falava aí sobre a saída do clube que ele atuava, indo para o Red Bulls New York para jogar MLS, dando prioridade aí à sua esposa que queria morar lá nos Estados Unidos, mas ele fala de um sonho, né, de jogar o Campeonato Brasileiro e da sondagem que houve do Fortaleza no ano passado, tá? E assim, galera, é o seguinte, tem outras características aqui, fora o que o pessoal do Povo falou, que quem trouxe foi o Thiago Brandão, tá? Ele fala que ele é um meio atacante de 27 anos que chegou no New York em 2022, se adaptou muito rápido à equipe, construiu carreira fora do Brasil, fala que é difícil ter base em relação ao futebol brasileiro, né? É complicado. Mas sobre suas características, é um lateral, é um meio atacante que joga pelo lado do campo, não necessariamente um velocista, tendo suas principais valências na construção do jogo. Bom drible curto, boa visão de jogo, também consegue gerar perigo com a sua finalização. Características de um meia que joga aberto, não de um ponta, tá? Foi um dos melhores jogadores do New York Red Bulls no último ano. E aí o Thiago, né, fala que ele pode agregar bastante no elenco. Bom, eu confesso, dando a minha opinião, né, que não é um nome que me empolga, mas muito por eu não conhecer. Eu acho que boa parte da torcida do Fortaleza não conhece o jogador. A gente começou a estudar um pouco as características dele, a partir de que vazou esse nome, a gente foi ver um pouco mais sobre o jogador, mas não tem como ter uma grande amostragem sem assistir os jogos. O fato é que o Fortaleza busca um camisa 10 para disputar a posição com o Caleb. Eu acho que o Caleb terminou o ano muito bem, mas é importante você encorpar a posição para ter um elenco mais coeso, mais equilibrado, para buscar fazer um 2024 melhor e bem mais regulado entre todas as competições. Se o Luquinhas é o nome ideal, eu não sei. Mas antes que todo mundo fale sobre jogadores que deram errado, apostas que deram errado, a gente tem as apostas que deram certo também. E um jogador que veio da MLS em baixa foi o Caio Alexandre. E jogou o que jogou aqui. Então, para ser bem sincera com vocês, apesar de ser um nome que não me empolga, eu também não vou ser incoerente e ficar julgando como jogador ruim, um jogador que não vai dar resultado, se eu não conheço. Então, nem para ter essa base de opinião eu consigo. O máximo que a gente pode falar aqui, por enquanto, tá, que a gente acabou de saber desse nome, são características. E eu acho que, por características, o perfil que o Fortaleza busca para esse camisa 10, ele fica muito claro, né? É realmente um cara para disputar vaga com o Caleb, que tem características parecidas, e quem sabe ele possa render com a camisa do nosso querido tricolor de aço, tá certo? E aí, você se empolga com o nome do Luquinhas? Você conhece? Já assistiu algum jogo dele? Fala aqui nos comentários que eu quero saber e não esquece, tá? Você tem que deixar o like aqui para ajudar no vídeo e se inscrever se você ainda não foi inscrito, tá? Fique com Deus, até a próxima live e valeu!